Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um encontro aqui no SEI, do nosso Devaneios no Café. E hoje nós vamos fazer uma introdução a um outro tema, um novo tema, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Inicialmente, eu gostaria de sempre fazer os agradecimentos à equipe do SEI, que nos recebe de braços abertos toda a semana, né? Estamos todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite, aqui no nosso encontro ao vivo, tanto online quanto presencial aqui em Campinas. O Café Dialógico, que fica aqui no SEI, quem um dia quiser dar uma passada, quem aqui quiser tomar um cafezinho, comer um pão de queijo, será muito bem-vindo. O Café Dialógico fica localizado na rua Doutor Quirino, com 856, aqui em Campinas. Então quem for de Campinas, quiser dar uma passada para olhar aqui, tem uma mostra de arte sempre acontecendo aqui no Café Dialógico, inclusive, já logo na entrada. Fiquem convidados, sejam todos bem-vindos aqui. E uma boa noite para o Vitor aqui, o pessoal já chegando. Boa noite, Vitor. O Vitor sempre nos acompanha aqui nos nossos encontros, nos nossos devaneios no café. Uma honra tê-lo aqui, Vitor. E quem foi aqui entrando, eu já vou dando as devidas honras. E hoje nós vamos falar sobre um tema, né, que antes de eu chegar aqui e comentar sobre o tema de hoje, eu queria só fazer um pequeno anúncio, né, que em breve, né, pretendo fazer um mini grupo de estudos que tem a ver com o tema que nós vamos falar hoje. Que o grupo de estudos é sobre um livro bem curtinho, bem pequeno, do James Hillman, sobre paranoia. E aqui a Welly Cristina está perguntando quais assuntos serão abordados. A gente já vai chegar lá, Welly, fique tranquilo. Mas em relação ao grupo de estudos, eles serão encontros, né, de 4 encontros, estou planejando para fazer em 4 encontros, sobre o tema da paranoia. Né? Boa noite para a Nina, que está chegando agora também. E é um tema que o Hillman ele trabalha brilhantemente ali na obra dele, né, do Paranoia. São seminários que ele foi compilando, são curtos, é um livro, acho que tem 50 páginas, 40, 50 páginas. Então, seria um grupo de estudos assim de tiro curto, seria bem rapidinho assim que a gente vai fazer, mas com aprofundamento. A intenção é se aprofundar mais nesse tema, inclusive. O Hillman ele traz ali estudos de caso, inclusive o caso Schreber, que o Freud estuda, né, na obra dele. Boa noite para a Flá Regina também, que está sempre conosco, para a Nina, né, que acabou de chegar. O pessoal aqui que já é da casa, felicidade de encontrá-las aqui. E hoje, então, para a gente aqui conversando, olhando um pouco para essa questão desse tema, vamos falar sobre um pouco sobre o ego de Heracles, sobre o ego heróico de Heracles. E eu trouxe hoje para nós conversarmos a respeito desse tema um livro profundíssimo, é um livro que eu já li 2 vezes, inclusive aqui, boa noite para a Meire, que está chegando. E eu trouxe hoje para a gente falar sobre esse tema o livro O Sonho e o Mundo das Trevas, do James Hillman. E esse capítulo pequeno que o Hillman traz, um subcapítulo, na verdade, que ele traz a respeito do tema, eu tenho aqui da edição da Vozes, inclusive, né, fazendo uma pequena propaganda, um pequeno merchan. Esse livro, há um pouco tempo atrás, estava esgotado nas editoras. É um dos livros, é uma tríade esse livro, faz parte de uma tríade que o Hillman tem, que é o Mito da Análise, o Revendo a Psicologia, e ele termina essa tríade de livros com O Sonho e o Mundo das Trevas. Esse livro estava esgotado, ele começou a ser reeditado novamente pela Vozes, e boa noite para a Lê Nayara, que está chegando aqui. E então é um livro que vale muito a pena, é um livro profundíssimo. O próprio Gustavo Barcelos, em um dos seminários que ele deu, ele falou que, inclusive, ele considera... O Gustavo Barcelos é o pioneiro da psicologia arquetípica no Brasil, né? Então, não é nada mais, nada menos que... E ele considera essa a obra-prima do Hillman de um valor
estético, de um valor romancista, inclusive de um valor mítico. Ele também cria uma mítica aqui em relação à abordagem do tema, maravilhoso. Então, é um livro que eu recomendo, vale muito a pena ter, vale muito a pena apreciá-lo. Ele tem diversas formas de leitura, né? Tem uma leitura como se fosse um romance, uma leitura psicológica, uma leitura mítica. Então, é um livro que fornece leituras, não é tão necessário ser da área, ele traz ali curiosidades. É um livro que tem níveis de profundidades diferentes do mesmo, que é um livro completo nesse sentido, é um livro que realmente vai para as profundezas, como o próprio nome sugere aqui e tem ali como objetivo. Aqui a Valéria está chegando também. Boa noite, Valéria. A Nina está perguntando o mito da análise. Não, Nina, eu estou comentando. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um subcapítulo do Sonho Mundo das Trevas, né? O que eu comentei sobre o mito da análise é que o Sonho Mundo das Trevas faz parte da tríade que o Hillman escreveu, né? Sobre o campo analítico, sobre a necessidade, inclusive, da profundidade, né? Da psicologia da ânima, né? E aí ele tem o mito da análise, tem o Revendo a Psicologia e ele finaliza com o Sonho Mundo das Trevas. É nesse sentido. Então, hoje, a importância que eu quis trazer desse tema é, inclusive, do seguinte. O Hillman, ele tem uma ideia, e é uma ideia cuja qual eu concordo, inclusive olhando clinicamente, de que o Heracles, ou Hércules, né? Heracles tem um nome interessante, inclusive a gente vai falar mais sobre isso mais adiante. Ele é um herói na mítica grega, e ele é um herói que ele faz a catábase, como diversos outros heróis fizeram a catábase. Catábase é um movimento de descida, né? Catábase é descer, é ir para baixo, é ir para o fundo, é aprofundar-se, né? O movimento de aprofundar-se é catábase. Agora, o movimento de voltar, né, o movimento de rever, de ir para cima de novo, é anábase, né? Então, esse é um movimento que a gente vai estar falando sobre. E o Hillman, inclusive aqui nesse subcapítulo, para quem tiver curiosidade e tiver o livro também, né, eu vou me referenciar ele começa na página 163 e termina, deixa eu ver aqui, ele é bem curtinho esse subcapítulo, mas de uma profundidade fantástica. 163 e termina na 174, esse subcapítulo aqui. E o que acontece? Só contextualizando um pouco em relação a este herói grego. Heracles é um herói que ele é famoso, inclusive, por ele ter recebido 12 trabalhos de Hera. Hera dá para ele 12 trabalhos para ele realizar. Então, ele é um herói que realiza tarefas. Ele está preocupado, ele constitui a sua ação e a sua psicologia, digamos assim, também, né? Heracles nos entrega um tipo de psicologia, né? E o tipo de psicologia, a psicologia sobre o fazer, sobre o fazer no sentido ali, inclusive literal. Inclusive é por isso que ele leva esse nome, né? Porque ele leva as glórias de Hera. Hera é aquela que determina como as coisas devem acontecer e de que maneira elas devem acontecer. Então ele está sob essa regência, ele está imbuído nessa regência. Então Heracles, a preocupação dele, a forma como ele entende as coisas, isso também é relevante. E o Hillman diz o seguinte, ele diz que o nosso ego ocidental, pensando de uma maneira coletiva,
tem a ver com este Héracles ou com este Hércules no seguinte sentido: nós imaginamos que as questões que envolvem a nós mesmos, os nossos sentimentos, as nossas imagens, os nossos sonhos, são coisas que para elas terem algum valor, para elas terem algum sentido, elas precisam estar de alguma maneira fazendo alguma coisa. Elas têm que fornecer um valor literal, mas não é só isso. Elas precisam ter um valor prático. Isso, essa é nesse sentido. O Héracles, ele traz ali as coisas para um valor prático, que é diferente de um valor ético, que é diferente de um valor um valor de um devaneio, o valor de um ócio, né? É diferente. O valor prático é o valor de isso tem que ser executado. Para isso ter valor, para que algo tenha valor, tem que ter valor, se é possível, ser executado. Essa palavra é importante. Ser executável. Então, essa pequena apresentação aqui do que nós vamos falar, e também o que essa questão tem a ver com eu ter trazido isso sobre um seminário, os grupos de estudos, né, os seminários, sobre a paranoia. Esse é um ponto importante, porque o tipo de descida, o tipo de catábase que o Héracles faz, quando ele desce lá para o Hades, né, que inclusive o Hades é um nome muito importante, a gente vai comentar também sobre, o tipo de descida dele faz com que ele se relacione com as imagens de uma maneira paranoica. Ele se relaciona com as imagens de uma maneira paranoica, agressiva e... não é a palavra que me vem é desrespeitosa, mas não é só isso. É paranoico, é agressivo e é delirante. É delirante. Esta é a palavra, é delirante. O Héracles, ele delira. Ele está em delírio. Quando ele desce, ele está em delírio. Mas a gente vai ver isso agora, né? Que é sobre o nosso tema aqui. Não dá para aprofundar tanto assim, né, no devaneios. Aqui é só para a gente ter uma palhinha. Então, pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, que tiver alguma dúvida, um comentário, de acordo com a live, pode usar o campo de comentários, mas se for possível, eu prefiro, para conseguir organizar, para conseguir enxergar melhor, que use esse campo aqui que tem uma interrogaçãozinha, um balãozinho. Não sei se aparece para todo mundo, mas se não estiver aparecendo, ele está dentro de um 3 pontinhos que tem aí, acessível nesses 3 pontinhos. Bom, então iniciando, né, já dando início ao nosso tema e continuando o nosso tema, né? Então, o Hércules na casa de Hades, né? Para acho que começar, é importante situar, é importante nos localizar o que é Hades, né? Porque o que a mítica grega fala sobre Hades, né? Inclusive, né, antes de continuar um pouco o tema, né, como eu vou falar um pouquinho mais hoje sobre essa questão mítica e tudo mais, os 4 devaneios iniciais aqui no nosso Devaneios no Café fala sobre essa linguagem mítica. Se alguém quiser e não acompanhou, não está acompanhando nossa série, quiser dar uma olhada, está gravada aqui no Instagram, tem também alguns vídeos gravados no YouTube do SEI. Então, se quiser acompanhar, né, para ir se familiarizando com essa linguagem, que é uma linguagem outra, né, porque ela nos entrega uma psicologia mítica, né, uma linguagem mítica, pode acompanhar aqui no nosso canal, que a gente fez uma série, inclusive para introduzir, né, o tipo de linguagem que nós estamos utilizando aqui nos devaneios. Então, voltando aqui para o nosso tema, o subcapítulo que o Hillman traz aqui no Sonho Mundo das Trevas chama-se Hércules na casa de Hades.
O Hades, é importante situar, né? É importante nos localizar que o Hades ele é o Deus, né? do submundo, né? Que rege ali o submundo, onde os mortos vão. Não quer dizer inferno, tá? Não quer dizer, porque inferno vem de ínferos, né? Que é inferior, apesar do Hades estar inferior. Mas o Hades tem uma etimologia da palavra interessantíssima, que nos interessa, porque é sobre isso que nós vamos estar falando a respeito, que nos interessa sobre essa compreensão. Cada herói, cada personagem mítico nos entrega a sua própria psicologia. Hércules nos entrega a psicologia de Hércules. Então nos interessa aqui não é falar que, ou categorizar que o Hércules é tal pessoa, identifica que tal pessoa seja assim ou tal pessoa seja assado. Não. O sentido que nós estamos buscando aqui é de que nós temos esse nível em todos nós. E que em algum nível nós agimos, pensamos, sentimos e olhamos para as coisas como Hércules, como Zeus, como Perséfone, como Atlas e por aí vai. Cada personagem mítico nos entrega uma realidade psíquica, nesse sentido. E Hades é o Deus e também é o local. É o local para onde os mortos vão. E este local, o que os gregos entenderam em relação à etimologia da palavra Hades, significa o invisível. Então, os mortos moram no invisível. A morada dos mortos, onde eles estão, onde eles residem, é no invisível. Isso nos entrega uma imaginação muito interessante. Porque aí, tudo aquilo com que nós estamos relacionando no invisível é um morto. É imaginado como um morto. Mas um morto que, como diz o Hillman no Lamento dos Mortos, nos anima. Não é qualquer tipo de morto. É um morto que nos entrega um ânimo, que nos entrega ânima, que de alguma maneira ele nos acessa, pois a questão dele nos atravessa. A questão dessa imagem, a questão dessa ídola, ou esquia, nos atravessa. E na mítica grega, nós temos vários heróis que fazem esse movimento rumo ao invisível. Nós temos Ulisses, Orfeu, Aquiles e Hércules. Cada um destes heróis não tem a mesma descida. A descida de Ulisses é diferente da descida de Hércules, que é diferente da descida de Orfeu, que é diferente de todas as outras descidas. Então são descidas peculiares, particulares, que nos interessam, porque o estilo de descida e a atitude com a qual eles vão lá para baixo conta muito. O que eles vão fazer lá embaixo conta muito. Esse objetivo. Então nós temos imagens que têm objetivos diferentes quando vão parar no invisível. Quando vão para o invisível. Né? E pensando isso na nossa vida, a gente se encontra com o invisível todas as noites. Né? A gente sonha, a gente dorme, a gente encontra com esse invisível de alguma maneira, pelo menos nos sonhos. Não só neles, tá? Mas é só para dar um exemplo. Aqui, uma pergunta, antes da gente continuar, tem uma pergunta da Welly Cristina. A Welly Cristina está perguntando aqui. O que você quer dizer com descida? Quero entender. Então, a descida, que é essa catábase, né? A gente tem também esse nome, se for pensar no movimento mítico. A descida é um movimento para baixo, né? Esse movimento para baixo nos entrega ali que nós estamos indo em direção. Não é para o Freud, ele entendia isso, né? Que quando nós estamos descendo, né? Quando nós estamos indo para o mundo dos sonhos, nós estamos indo para o mundo onde as coisas elas foram recalcadas. É o mundo do recalque, é o mundo
em que teve um conteúdo que um dia foi consciente, agora ele está inconsciente e agora ele está aparecendo de alguma maneira. Mas decida, isso fica muito no nível do inconsciente pessoal, tá? O Freud, ele fica mais, ele fica apenas, né? A obra dele é para isso. Apesar de ter alguns momentos que ele dá uma namoradinha com o outro lado, mas volta, né? Quando ele vê algumas, por exemplo, o umbigo dos sonhos, enfim. Mas essa descida com a qual nós estamos nos referindo, ela é num outro nível. Ela aí no nosso nível mais básico. O que está lá embaixo é o que nos dá base para alguma coisa, nos dá fundamento. São os pilares, são as colunas às quais eu vivo. E eu não tenho noção disso se eu não descer. Então essa descida significa ir para o nosso básico, ir para o que fundamenta a nossa existência. Isso é descida. Quando eu estou indo em direção ao fundamental da minha existência, eu estou descendo. Eu não estou subindo, o que é um outro movimento, que é um movimento espiritualizante. É outro movimento. É um movimento que envolve, aí eu não vou entrar muito nisso, senão a gente vai sair um pouco do tema, mas envolve muito o movimento da psicologia da revelação, né, do imaginário da revelação, do êxtase e por aí vai, né? Mas vamos ficar com a descida porque é onde que a gente vai hoje, né? Para a gente conversar com esse tipo de ego. E né, o Hércules aqui nos diz o Hillman, né? Eu respondi a pergunta, se você puder falar para mim, Welly, eu agradeço. Se tem alguma dúvida mais, fique à vontade, pode falar aqui. Então eu trouxe alguns grifos, algumas anotações minhas aqui para a gente imaginar juntos, né? Inclusive, gente, o pessoal que me entrou em contato, né, falou: nossa, as lives elas precisam ter um conhecimento de Jung, de Hillman e tal. Não é para isso que são as lives, tá? Não é para ter um conhecimento, para conseguir assisti-las. Ela é mais para uma provocação. Ela é mais para ter uma curiosidade, para ter um tema ali, para uma curiosidade sobre nós, né? Uma curiosidade sobre nós, é nesse sentido. Ele está falando, respondeu, e agora fiquei curiosa sobre a subida. A subida vai ser outro tema. É um outro lugar, é um outro estado. E a gente vai falar ainda um dia sobre, né? Ainda a gente vai chegar lá. Mas o objetivo aqui das lives é exatamente ter esse movimento provocador. Puxa, eu quero entender mais sobre esse tema. Puxa, eu quero me aprofundar um pouco mais sobre. Então aqui é uma apresentação. Então nem sempre, né? E se a gente vai respondendo todas as perguntas, a gente mata a esfinge. Isso é um perigo, né? O Édipo já nos ensinou isso. Matar a esfinge é perigoso. A gente se perde depois. E deixa eu ver uma coisa aqui. Alguém mandou alguma coisa aqui? A Gleide está perguntando: existe uma maneira apropriada para a descida? Qual? Não tem maneira apropriada. O estilo de descida é o seu próprio estilo. Acho que o importante, o que a mítica nos entrega, Gleide, é o seguinte: que há estilos de descida e não que há uma maneira correta de se descer. Se a gente estiver olhando que há uma maneira correta de se descer, a gente está se defendendo da descida. Então tem que descer assim, não assado. Isso já é uma defesa. O movimento de descida já é um movimento por si só, já é um movimento que é da própria alma. É ela que busca a descida. E ela vai buscar de alguma maneira. Ela vai buscar de alguma forma. Se ela precisar delirar, ela vai. Se ela quer ir buscando saber mais sobre isso, que mundo que é esse, ela vai. Isso chama. Então é uma necessidade mais da alma do que do ego. Mas cada ego vai descer de uma maneira. Vai se relacionar com o mundo invisível de alguma maneira. O mundo invisível, o mundo dos mortos. Aqui, então esse é o ponto. E olha aqui, eu vou trazer já logo... O Hillman já começa logo de cara falando o seguinte aqui, já no início do subcapítulo, Hércules na casa de Hades.
Olha que beleza, né? Eu vou ler esse pequeno início aqui que eles nos traz. Hércules teve que enlouquecer, literalmente, para compreender o lado de baixo das coisas. Talvez porque sua jornada ao Hades foi uma confusão. Ao imaginarmos Hércules na casa de Hades, sua agressividade com a sua espada, apontando para seu alvo, ferindo Hades no ombro, matando o gado, lutando com os pastores, asfixiando e acorrentando Cérbero. Somos apresentados ao paradigma imaginal do instinto de vida, como chamou Freud, dentro do reino do instinto de morte. Que é pulsão, né? Acho que aqui está traduzido como instinto, mas é pulsão. Aqui é a versão que tem aqui. De acordo com Freud, essa fusão é precisamente a origem da agressividade. Em vez de morrermos para a metáfora, matamos literalmente. Esse aqui é Hércules, tá? Esse aqui a gente tem que pontuar que é Hércules. É o Hércules em nós que faz isso. Porque Ulisses não faz isso. Ulisses faz outra coisa. O Hércules mata literalmente. Olha só isso aqui, importante. Recusando a necessidade de morrer, atacamos a própria morte. Nossa civilização, com seus monumentos heróicos, tributos à vitória sobre a morte, enobrece o ego hercúleo, que não sabe se comportar no mundo das trevas. Olha que interessante, olha que importante isso. Olha a psicologia que o Hillman está entregando. Ele está dizendo que nós, em outras palavras aqui, essa parte aqui, nós não sabemos lidar com o nosso imaginário. Nós não sabemos lidar com o nosso invisível. Nós não sabemos, vamos um pouco além. Nós não sabemos lidar com a autonomia das nossas imagens. Com a autonomia do nosso invisível. Nós não sabemos lidar com isso. Nós logo queremos realizar o que ele está dizendo, ou lutar contra isso, e nós não escutamos. Ele está dizendo isso com outras palavras, com palavras muito mais belas que as minhas, mas ele está dizendo isso, a nossa relação com o invisível está precária. A nossa relação com o invisível está seca, está mal alimentada, está em risco, está delirante, no mau sentido da palavra delirante agora, tá? Porque nós temos outros sentidos dessa palavra. Então isso aqui que ele está nos entregando já logo de cara é impactante, para não dizer outra coisa. E aqui, eu fiz uma anotação aqui. Aqui é importante, né? Eu já vou ler, eu acho que alguém comentou algo aqui, eu já vou ler, pessoal, só um minutinho. Mas para não perder, e tem um momento aqui que ele fala: morremos para a metáfora. Que em vez de morrermos para a metáfora, matamos literalmente. Eu anotei aqui que o que esse morrer para a metáfora pode estar nos indicando é, na verdade, uma abertura, né? É uma morte dessa concepção de que como as coisas devem acontecer. Se eu desço com o objetivo de vitória, de triunfo sobre as minhas imagens, sobre o meu invisível, sobre o invisível, não só o meu, mas o invisível da coletiva até, mas isso é um outro nível. Se eu me relacionar com este invisível dessa maneira, eu fico delirante. Eu entro em delírio. Então, a morrer para a metáfora é abrir-se para os sentidos outros que ela traz. A metáfora traz sentidos outros. Se eu não me relaciono com esses sentidos outros, eu enlouqueço, né? Num outro mau sentido da palavra também. Agora, deixa eu só dar uma pausa para ver aqui qual teve um comentário e tem mais perguntas aqui. A Paula Conte está falando aqui. A alma busca a descida, isso é muito real, tocou profundo aqui. É uma outra atitude, né, Paula? A gente está falando que a atitude da catábase não é a mesma da anábase.
A gente entende, inclusive na psicologia analítica, que depois da catábase vem a anábase, né? Vem uma outra forma ali. Mas nem sempre ela acontece, tá? Ou nem sempre ela acaba acontecendo de alguma forma. Mas a descida é o que busca algo. Ela vai para baixo, não para cima. E para baixo é um nível de compreensão das imagens, não os meus. Inclusive o Hillman trata belíssimamente aqui no livro O Sonho das Trevas, que eu recomendo. A Vozes voltou a editar esse livro, vale a pena ter quem tiver curiosidade sobre o tema. É um livro belíssimo. O Hillman comenta aqui que, né, ele vai iniciando o livro, falando um pouco sobre Freud e Jung, e ele comenta que a atitude de tirar as imagens do campo das imagens, no campo do invisível, para a gente colocar a luz apolínea sobre elas, a gente perde muita dessa essência das próprias imagens. Elas passam a nos servir do que a nos atingir, nos provocar, nos animar. Olha que importante isso. É diferente uma imagem estar a meu serviço, ao meu querer, a retirada de uma ansiedade, do que o que ela quer fazer comigo. Que o que ela quer fazer comigo pode ser um sentido outro, ela pode querer uma outra coisa de mim. E que se eu não escutá-la, eu não tenho acesso. Que se eu não tiver abertura, e se eu não morrer, morrer nesse sentido metafórico, né, por favor, para essa concepção minha que já é estabelecida, eu não encontro. Eu não me relaciono com ela. Não tem como. Então, deixa eu ver, tem mais perguntas aqui. Aqui tem a pergunta da Nini Pompermaio. A alma anseia a descida, sim. E quando as imagens assustam, o ego tenta nos proteger de nós mesmos? Então, que tipo de ego é esse, né? Porque o que a gente está falando aqui, na verdade, é que assim, a relação com esse invisível, ela é assustadora também porque ela vai atingir os níveis da nossa vida. Isso é uma questão importante. Ela não é assustadora porque simplesmente é um fantasma, vai lá, faz burro e tal e tudo mais. Ela é assustadora porque ela atinge níveis profundos, conversa diretamente com a nossa vida e com o nosso estilo de vida também. Isso é assustador, porque ali tem alguma coisa que está me lendo de um outro nível. A questão é que a gente tenta manter este tipo de vida intacto. O ego, nesse sentido egóico que nós estamos falando, esse tipo de ego que nós estamos falando aqui, é um ego que tenta nos afastar, nos livrar-nos de todo mal, amém. Né? É esse ego, livrar-nos de todo mal, amém. Então, ele já encara ali uma relação com o diferente, o estranho, o estrangeiro, como sendo uma relação complicada, uma relação que vai me causar, se eu não ficar esperto, ele vai me roubar e por aí vai, né? Isso daí é o trabalho do ego e não é bem por aí que a gente quer chegar, né? Mas é por aí que a gente quer comentar, que é a descida do Hércules, né? Então, deixa eu ver aqui, a gente tem tempo ainda para falar algumas coisinhas. Se alguém tiver alguma pergunta, Nini, se eu responder sua pergunta, por favor, pode me falar aí se deu para entender. Porque aqui eu marquei 2 parágrafos fantásticos que o Hillman traz. Tem mais para trás aqui. Mas esses 2 parágrafos aqui são imprescindíveis. Olha só. Eu vou ler aqui. Quem quiser acompanhar, ou quem tiver o livro, tá? Vai estar na página 166, no primeiro parágrafo. O Hillman nos diz o seguinte: permanece uma questão em mitologia se Hércules alguma vez foi iniciado ou não nos grandes mistérios de Eleusis. Né? Os mistérios de Eleusis são os mistérios, né, aqueles mistérios que não podem ser passados de uma forma, esse ensino que a gente fala, 2 mais 2 é 4. É um mistério que a pessoa tem que sentir nele em si. Tem que olhar para si, ali no caso, né? Então, o Hillman está dizendo isso.
Que ele não sei se foi iniciado, né, nessa compreensão de si, né, olhar ali os meus próprios mistérios, meus próprios níveis do mistério. O que teria significado uma mudança na consciência da vida do mundo diurno para a morte no mundo noturno. Essa iniciação era uma questão central no mito de Hércules. Os outros heróis não eram inimigos da morte, ou seja, os outros heróis que fizeram a catabas, que desceram. Eles foram lá por algum outro objetivo, né? Contudo, pelas ações de Hércules no mundo das trevas, parecia que a iniciação, se é que ela jamais aconteceu, nunca teve efeito. Para nós, isso significa que nosso ego heróico, né, que a gente falou, inclusive, né, que esse ego heróico é este ego hercúleo, né, na nossa cultura, em sua grande maioria. Ele é valorizado, né, vamos colocar aqui, é um ego valorizado, que nosso ego heróico não é iniciado. Ou seja, ele não é iniciado para a morte, ele não é iniciado para o invisível. Nós quando chegamos no mundo, ele está fazendo uma crítica cultural aqui também, tá? É uma possível leitura. Ele está dizendo assim, quando a gente chega aqui no mundo, esse mundo já está configurado de uma certa maneira, tem um pai maior que disse que você tem que fazer isso, 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 aquilo, e depois que você acabar a sua jornada, a sua tarefa no mundo de vida, você vai para um mundo melhor, você vai ter um mundo melhor, então você tem que seguir essa bula. A bula é pá, 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 pá. Cada um interpreta a bula como quer, né? Não vou me aprofundar muito nisso, mas é essa crítica que ele faz. Ou seja, nós não... qual que é a crítica principal que ele está dizendo isso? Isso nos mantém em estado de esquecimento de quem somos. Esta atitude de não me relacionar, de não entrar em contato com o meu invisível, com o meu Hades, com a minha descida, com o meu mundo dos mortos, e por aí vai. Ser privado disso é viver... Isso aqui é interpretação minha, tá? Mas eu vou explicar melhor. É viver em mentira. Mas essa mentira agora, não no contrário desse nível que a gente tem de falar que é verdade que aconteceu que o ônibus bateu no carro, dessa verdade factual, não é nesse sentido. O grego, ele entendia a palavra verdade como alethesis, que significa não esquecer. Letes é o rio do Hades, por onde as almas passam, e elas, quando passam, esquece da vida terrena que teve. Passa por esse esquecimento. E Platão, quando diz também, né, quando ele fala sobre o daimon, ele diz que quando a alma retorna ao mundo dos vivos, ela também passa por um processo de esquecimento, e que há um gênio, um anjo da guarda, tem tantos nomes ali, um daimon, que ele sabe de quem eu sou. E é ele quem vai me dando ali umas indicações, me guiando para onde eu tenho que ir, para que eu não me esqueça de quem eu sou. Então, mentira nesse sentido que eu quero trazer é continuar em constante esquecimento de quem eu sou. Enquanto eu não me relacionar, enquanto eu não descer, eu não me lembro de quem eu sou. Não é algo ou alguém que vai me dar isso pronto. Não tem como. Eu tenho que ser iniciado para esse mundo. É uma iniciação. É o que o Hillman está dizendo aqui. Continuando. Isso implica uma revisão radical da teoria. O sonho não é uma compensação, mas iniciação. Olha que lindo isso. Olha que coisa mais bela que ele está dizendo. Ele está dizendo que o sonho não representa algo. Ele não está dizendo que a cortina sei lá, a minha mãe que não deixava com que eu olhasse pela janela para eu não fazer lição de casa. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que quando eu sonho, quando eu entro no sonho,
quando eu olho para o sonho, eu estou entrando no meu mundo mais íntimo, eu estou me lembrando de quem eu sou. Olha que profundo isso aqui. Isso aqui é ouro, gente. Isso aqui é riqueza pura. Ele continua. Ele não completa a consciência egóica, ou seja, ele não está a serviço de nada, ele não está querendo servir a nada, mas a esvazia. Tira sentido, não dá sentido, tira sentido. Ele não dá o sentido, ele não está a serviço do sentido que eu quero que ele tenha. Ele me esvazia para que eu esteja aberto a um sentido novo, outro, diferente. Isso aqui é riqueza pura. E ele continua no próximo parágrafo. Portanto, muito importa a maneira como descemos. Muito importa a maneira como descemos. Ou seja, o objetivo que eu tenho ao ir ao mundo das trevas é o que eu vou fazer lá. E é como eu vou me relacionar com as coisas lá. O objetivo faz com que a relação com o desconhecido, com o invisível, já esteja dada de uma determinada forma. Ela já, inclusive o Tiresias aparece na Odisseia falando sobre isso. Já está dado ali a forma como Ulisses, ele é um curioso, né? Fazendo um contraponto a Héracles. Ulisses é um curioso, ele está ali para saber quem ele é. Ele desce pro mundo das trevas, pro Hades, para saber quem ele é. Diferente do Hércules, que ele desce para cumprir uma tarefa, para fazer as mesmas coisas que ele faz no mundo de cima. Para continuá-las, inclusive. Não só fazer, mas para continuá-las. Continuar nesse movimento hercúleo, muscular. E também que se torna agressivo. Torna-se delirante. Continuando. Ulisses e Enéas, como observamos acima, descem para aprender com o mundo das trevas, o que faz com que revejam suas vidas no mundo de cima. Olha só isso, aqui ele está falando um pouquinho do que é. Aqui eu não vou me aprofundar nesse tema porque não vai ter tempo, mas ele está dizendo o seguinte: quando eu desço, quando eu me relaciono com o invisível para aprender, quando a minha atitude é de aprender, quando eu vou voltar para a vida, eu vejo ela de uma outra maneira. Rever. Eu não estou vendo mais da mesma forma. É uma revisão. É uma busca de um sentido outro que ele está dizendo aqui. Para aprender. Ele é um curioso, né? O Ulisses, quando ele desce, ele tem uma atitude de curiosidade. Eu não sei o que é isso, isso aqui me interessa, isso é interessante. Isso daqui parece muito importante, então eu vou escutar o que isso tem a dizer. E isso, inclusive o que diz a Odisseia, é tornar-se sábio. Hércules, entretanto, desce para tomar, take, né? Colocando na linguagem inglesa aqui. Ele continua com as reações musculares do mundo de cima, testando a realidade de cada fantasma, como na visão de Gorgoneion, né, por exemplo, em que ele tira a sua espada e Hermes tem de informá-lo que se trata de uma imagem. Olha só aqui que coisa que ele está dizendo. Falou: cara, você está ficando maluco. Que isso? Não, isso aqui é só imaginação. Calma lá, né? Como é que é os memes de hoje? Calma, princeso. Calma, princeso. Calma. Qual que é o outro lá que ele fala? Desse meme aí. Basicamente o que o Hermes faz aqui com o nosso querido Hércules, né? Opa, não é bem assim. As próprias sombras somem com sua chegada, como os sonhos que desaparecem da mente na luz do dia.
Olha que importante isso aqui, porque eu vou pegar esta parte aqui, porque essa parte em inglês é interessante, porque quando ele fala os sonhos que desaparecem na mente na luz do dia, tem uma palavra em inglês que nos interessa. Calabreso, isso, a Valéria colocou, calma, Calabreso. Então é nesse sentido. Então, a consciência hercúlea, né? O que acontece? O que é desaparecer os sonhos na luz do dia? É basicamente a atitude. Isso aqui é só um sonho. É irrelevante. Mesmo que este sonho tenha me incomodado muito, mesmo que eu tenha tido uma sudorese profunda, mesmo que ele afetou profundamente a minha imaginação, eu falo, é só um sonho. Esse sonho morre. Esse sonho é morto. Ele deixa de me lembrar quem eu sou. Eu passo a viver esquecido novamente. Quando eu não me lembro de um sonho, eu passo a esquecer de mim, não é do sonho. Isso aqui é profundíssimo que o Riemann está falando. Inclusive, o próprio nome dos nossos encontros, devaneios, não é à toa. Devaneios em inglês e também norueguês, né? Norueguês acho que é dragmaldur. Em inglês é daydream. E as duas palavras têm o mesmo significado, que é daydream, é sonhar de dia. Devaneio é um sonhar de dia. É como se nós estivéssemos ali numa outra camada dentro das coisas que estão dadas apolinicamente, né? E uma coisa importante que é o seguinte, lembrar dos sonhos, é lembrar mesmo dos sonhos, tá? Não é só, sei lá, vou anotar no meu caderninho de sonhos, eu vou falar, oi meu analista, tudo bom? Interpreta para mim? Pá, a analista vai lá e interpreta, muito obrigado, então eu já sei o que eu tenho que fazer, porque isso é hercúleo, tá bom? Isso é um movimento, isso é uma atitude hercúlea que nós temos com sonhos também. A atitude hercúlea eu vou pegar esse sonho, o analista resolve para mim, ele me dá a tarefa, eu vou fazer a tarefa aqui. O sonho está dizendo para você parar de conversar com fulano. O sonho está dizendo que a sua relação com a sua mãe é conturbada. Então tem que cortar a relação. Acabou o sonho. Eu deixei de sonhar, eu matei o sonho. Os dois mataram o sonho, tá? Analista e analisando. É uma crítica. Importante. Se mata o nosso sonho, você está matando a gente. A gente no nível psíquico. A nossa compreensão psíquica das coisas. Então isso aqui é fundamental, tá? A gente está tentando achar a psicologia desse hercúlea, porque ela é muito forte na nossa cultura. Ela é muito vigente, ela é muito difundida. Em qualquer lugar que a gente vai encontrar alguém dizendo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não tem uma escuta, que é uma escuta que imagina junto, que devaneia junto, que poetiza junto e por aí vai. É diferente, vai para outro lugar quando isso acontece. Então, olha quanta coisa aqui, né? Que isso aqui já falei um pouco, o Riemann já falou sobre isso. Deixa eu ver se eu tenho alguma pergunta aqui. Não tem mais nenhuma. A Nini mandou algo aqui, deixa eu ver. Interpretar o sonho de uma forma categórica também... Oh, meu Deus, aqui. Também mata a imagem. Está aí para ser visto e ser revisto. Não jogue um sonho no Google para ter uma resposta pronta. Sim, é uma crítica. É que assim, se eu for no Google... curioso de saber, nossa, apareceu uma serpente no sonho. O que dizem sobre uma serpente? A serpente é um animal, quitônico, que ela representa sabedoria, tal. Tá, mas se eu não imaginar a serpente do meu sonho, não conversar com a serpente do meu sonho, todas essas informações não servem de nada. Elas não falam sobre mim, elas não refletem sobre mim. Elas ficam num plano mais comum. E a psicologia da alma, que é o que a gente está tentando trazer sobre, não nos interessa o Jung fala sobre isso, né?
Não nos interessa o abrangente, o categórico. Nos interessa o detalhe. Nos interessa a minúcia. Né? Nos interessa essa posição. É nesse sentido. E aqui tem uma outra pergunta aqui do Márcio Meira. O que significa quando se mata um arquétipo da sombra? A gente não mata. Esse que é o negócio, a gente não mata arquétipo. O arquétipo não morre. A gente está falando, a gente tem que lembrar que a gente está falando de arquétipo, né? Quando a gente está falando de arquétipo, a gente está falando sobre algo que é fruto de uma força, melhor dizendo, é uma força que ela tem determinadas características, ela tem autonomia e ela impele que eu olhe para as coisas dessa forma. Eu não mato o arquétipo, eu reconheço o arquétipo, né? Inclusive essa questão da sombra é bem interessante, Márcio. O Hillman, ele tem um trecho aqui nesse próprio livro, mas eu não sei se eu vou conseguir achá-lo agora, né? Não sei se está por aqui. Deixa eu ver. Que ele fala tem uma parte belíssima aqui do livro, que ele fala que ele conversa com a imaginação grega de como é que... Olha, isso é um ponto interessante. Ele viu, o Hillman, que os gregos enxergaram sombra na sombra. O que é uma idolá, uma imagem no Hades, senão uma sombra na sombra? Ou seja, está dizendo que a sombra é viva. Tem vontade própria, ela não é só um conteúdo recalcado. Ela é um espaço autônomo na minha vida, que tem autonomia. Se eu não o reconheço, ele acaba atrapalhando a minha vida no invisível. Né? Os gregos, eles viam isso. Se eu não reconheço, tem no Zeus do Barcelos, né? No livro do Barcelos. Se eu não faço as devidas honras aos deuses, eu não reconheço eles em mim, eles atrapalham a minha vida. Eles começam a aparecer de uma maneira caótica, de uma maneira desordenada, de uma maneira a qual eu não sei que força é essa. Eu vou ali colocando... Eu ali vou colocando que tudo isso daqui é só uma imagem, é só um sonho, é algo que tem que ser interpretado, né? Que inclusive o Hillman faz essa crítica para o Freud aqui, né? E que não que tenha uma vida própria, e que esta vida própria me atinge, e ela está conversando comigo, ela me busca, que é o que o Heracles faz aqui, ele não reconhece isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, comentário que vai subir, tá. Existe o totem sombra. É que eu não sei se é defeito, viu, Marcos? O Marcos comentou que precisa aceitar, pois é um defeito que é nosso. Eu não sei se é defeito, eu acho que isso é um pilar. É um pilar nosso. Não sei se isso é defeito. Isso é um encontro com a minha base a minha base da minha existência. Está preocupada com a minha existência. Eu estou existindo para que eu faça esse determinado trabalho. Então passa ali um trabalho. Esse trabalho é meu, não é do outro ali. Tem alguma pergunta a mais? Deixa eu ver se dá tempo aqui. Deixa eu voltar. Uma pergunta da Valéria. A minha analista sempre pergunta o que achei do meu sonho, mas não diz o que ela achou. Devo perguntar? Bom, é uma relação com a sua análise, né, Valéria? Eu acho que aí é uma parte que... eu acho que quando ela devolve essa pergunta... É claro que eu não estou analisando sua análise, nada nesse sentido, mas o voltar essa pergunta ali é no sentido de fazer com que você inicialmente relacione com as suas imagens, né? Relacione-se mesmo com elas, não que o que significa e tudo mais. Eu acho que é mais uma busca de uma relação do que numa busca de um significado concreto. Um significado concreto não, um significado literal. Concreto é diferente de literal, tá? Então, talvez seja nesse sentido, pelo que eu entendi.
Mas não sei se é bem por aí, né? Acho que vale uma conversa com o seu analista ali, né? Cada um tem um estilo de análise também, né, gente? Cada movimento ali de análise é um movimento tem uma maneira, a gente está se relacionando ali, né? Alguém traz ali um estilo de se relacionar com as nossas imagens, né? O analista é isso, o therapon, né? O therapon, em grego, ele está a serviço dos deuses e não a serviço do ego. É diferente. Não é a serviço do que eu quero, é a serviço daquilo que quer em mim. Deixa eu ver se tem mais coisas. Acho que eu falei bem o essencial hoje aqui que eu queria trazer para vocês. Já quase no final da nossa live também, né? Falta 5 minutinhos. Mas deixa eu ver se essa parte aqui. Isso aqui também é importante, tá? Isso aqui, deixa eu ver se tem a ver com o próprio Héracles aqui. Sim, tem a ver. Vou ter que ler esse parágrafozinho. É o último parágrafo aqui da página 173, que está no meio da página. E o Hillman nos diz o seguinte aqui, ó. Tudo no sonho, né? Mas a gente pode também imaginar esse movimento da descida e entrar nas nossas imagens, né? Tudo no sonho está fazendo o que deve, seguindo a necessidade psíquica ao longo do curso vagueante de seus propósitos, exceto o ego. Isso é uma regra, inclusive, não é uma regra, né? Mas ele coloca uma regra, mas não é nesse sentido de imposição, mas é mais no sentido de alerta, mais no sentido de fique esperto com isso. Porque a Patrícia Berry fala isso no Corpo Sutil de Eco também. Ele bebe da Berry aqui, isso é certeza. Inclusive ele cita a Berry aqui nesse livro. E ele diz que, a Berry diz que é mais interessante para o movimento de alma, é muito mais interessante para o movimento de alma que nós estejamos curiosos com o que as figuras no sonho estão fazendo do que com o que o ego está fazendo ou está sendo afetado. Porque aí eu tenho uma abertura ao diferente em mim, né? E, inclusive, né, alguém perguntou aqui, acho que a Ueli Cristina perguntou sobre o que é essas imagens. Essas imagens são fantasias. Nós estamos falando sobre um produto de fantasia. Essas fantasias que elas tendem a entrar no âmbito da realidade. Elas entram nesse lugar, né? Elas que nos oferecem um tipo de descida também, né? Mas também um tipo de foco, um tipo de olhar. Então, aqui ele continua, né? O rio deve ser seco, a ponte muito alta, a árvore desenraizada, o cão deve ser atropelado, a festa deve conter um envenenador, o dentista que prescreve uma extração completa, apenas o comportamento do ego é suspeito. Olha que interessante. Aqui que ele está falando, isso aqui são os exemplos que você está pedindo, Hélio. Aqui ele está dizendo, a fantasia está fazendo o que ela tem que fazer. Porque ela fazendo o que ela tem que fazer, ela está tirando as coisas do seu lugar comum. Ela está animando, né? Voltando a essa palavra, ela está animando a nossa vida, ela está animando a nossa psique. De alguma maneira, inclusive, esse ânimo, né, diversas formas. Ânimo não é só alegria, júbilo e tudo mais e tal. A tendência é ele fazer as coisas erradas, ele, o ego, e errar nas suas avaliações. Esse ego hercúlico, inclusive, que a gente está falando sobre, né? Ele está nesse tema. Pois ele acaba de chegar de outro lugar e não enxerga no escuro. Então este é o nosso querido Héracles no Hades, né? Ele é um coitado. Em outras palavras, ele está ali, né, sofrendo no mundo das trevas. Ele não foi, ele teve uma iniciação que não sabe se ela aconteceu, mas sabe-se que ela não surtiu um efeito ali. E que a gente precisa perceber esse nível hercúleo em nós. Se nós lidarmos com o invisível como Hércules lida, nós nos tornamos agressivos, violentos com relação ao nosso tratamento, ao nosso imaginário. Isso é importante.
E isso também é um pouquinho aqui para a gente ir saboreando, né? Para trazer no próximo grupo. Quem quiser mais informações também sobre o grupo que eu vou trazer sobre paranoia, pode acessar, pode falar comigo aqui no direct da página, a gente conversa. E por hoje, gente, nosso tempo já acabou, nosso tempo aqui já chegou ao fim. E eu queria agradecer muito a colaboração de vocês, foi uma interatividade fantástica, a gente conversou bastante aqui, trouxeram várias perguntas, vários comentários aqui para a gente provocar, incitar a nossa imaginação e que assim continuem os nossos devaneios. Muito obrigado, Márcio, está dando parabéns aqui para a live, agradeço muito. Obrigado para a Nini, que está dizendo sempre aprendendo algo novo nas lives, continue. Esse espaço que o SEI nos forneceu, né, que o Café Dialógico nos fornece, vem nos alimentando, né? A ideia, inclusive, de fazer as lives no café é para que a gente alimente nosso corpo e a nossa alma também. Que a gente alimente-se de alma também. É um alimento duplo, né? Uma dupla chama, como diria Otávio Paz. Então, obrigado ao pessoal que participou, obrigado ao pessoal também que está assistindo esta live gravada, obrigado ao pessoal que participou aqui ao vivo conosco e nos vemos na semana que vem com outro tema. Até lá, pessoal!